dia. Começando mais uma reunião de pauta. Hoje, segunda-feira, dia 10 de maio. E antes de começarmos aí o debate da nossa pauta, vamos comentar aí sobre essa possibilidade aí de demissão em massa, sem discussão coletiva, sem discussão com os sindicatos, que poderá ser aprovado pelo STF. Então, antes de a gente iniciar esse tema principal, os outros temas aqui do nosso programa de hoje, aproveita para compartilhar aí nas suas redes sociais, mandar nos grupos do WhatsApp, divulgar nos grupos de esquerda, para que mais pessoas conheçam o Reunião de Pauta e também a nossa TV, a COTV, nosso canal independente, revolucionário e operário. Bem, você também pode contribuir financeiramente pelo chat. Dá para contribuir com o Superchat, com o Super Sticker. E caso você queira garantir uma contribuição mensal para o nosso canal, torne-se um membro. E, bom, é isso. Eu sou Isadora Dias, apresento a Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na COTV. Apresento junto com a companheira Marília, com a companheira Nina, os nossos convidados. Hoje eu tenho um convidado aqui na mesa, o Márcio. E, bom, desejar primeiramente bom dia para o Márcio que está aqui. Bom dia, Márcio. Isa. Tudo bem? Tudo ótimo. E bom dia para nossas outras apresentadoras, a companheira Marília. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Nina. Bom dia, gente. Bom dia quem está assistindo aí o Casa Operária TV e vamos embora. É isso aí, vamos iniciar a nossa pauta. Eu já volto para a nossa companheira Nina. Ela vai nos informar aí os dados das últimas 24 horas, atualizar os dados sobre a pandemia aqui no Brasil. Isa, eu estou com alguns probleminhas técnicos. Se você puder atualizar o pessoal aí dos dados. Eu passo aqui, Nina. Deixa eu abrir aqui. É culpa dessa imprensa chata que não deixa a pessoa acessar as matérias. Bom, eu consegui aqui. Vamos lá. O Brasil chegou aí a 422.418 mortes. Rumo aí aos 500 milhões. E casos de Covid já passamos os 15 milhões. Estamos aí com 15.182.219. Acho que eu confundi, eu falei rumo aos 15 milhões? Bom, é rumo aos 500 mil. Bem, nas últimas 24 horas foram 934 novos registros de óbitos. Segunda-feira é um número mais baixo, mas a média móvel está acima de 2.000, o que revela que a situação ainda é crítica. E está acima aí de 2.000 mortes diárias desde março. Então, não diminuiu. A gente tem 939, menos do que 1.000 mortes registradas na segunda-feira, mas aí chega na quarta-feira, ultrapassa até 3.000 mortes. E novos casos nas últimas 24 horas foram 31.591. Bem, na campanha só para destacar um outro dado que é importante, questão da vacina, né? Foram aplicadas 53.071 71 vacinas. Não, aqui esse número tá errado. Sim. 53.071 mil doses de vacina contra a Covid, que representa 16,6% da população que tomaram as duas doses. Um número bem baixo. Não, minto. A primeira dose. E que tomaram a segunda dose foram 17.744 pessoas, representando, então, 8,3% dos brasileiros. Não é nem 10% dos brasileiros aí, de fato, imunizados contra o coronavírus. E eu também tinha visto uma outra notícia, falava que nem um pouco mais da metade da população acima dos 80 anos foram vacinadas. Então, veja só, acima dos 80 anos nem é muita gente, né? Porque aqui no Brasil nem é todo mundo que consegue sobreviver aí
mais de 80 anos. Então, é uma população reduzida. É a população aí que estava sendo o principal alvo da campanha de vacinação, mas mesmo assim eles não conseguiram vacinar nem 100% dessa população. Então a gente vê que o negócio da vacina aqui no Brasil está muito atrasado. E aí tem toda a campanha, né, contra a vacinação, tem essa questão da decisão de barrar a Sputnik aqui no Brasil. E aí eu já até destaco uma declaração do Aécio Neves, que ele defende a decisão de barrar a Sputnik e diz que a Anvisa agiu sem ideologia, que não tem nada a ver com política, que, de fato, a Anvisa aí, ela é muito científica para ter encontrado algum problema na Sputnik e ter barrado aí a entrada dessa vacina aqui no Brasil. Só para destacar, o Tucano aí, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Só para passar para... Pode falar. Fazer um comentário antes, só para registrar aqui que São Paulo atingiu aí 2 marcas escandalosas do Covid, que registrou 3 milhões de casos e ultrapassou os 100 mil mortos por Covid-19. São Paulo, o estado do nosso... governado pelo nosso herói do Covid, o João Dória, né? Não, o que eu ia falar era o seguinte, são 50 dias com mais de 2 mil mortes. Hoje é 50 de bola. Imagina, 50 dias seguidos com mais de 2 mil mortes de Covid. Olha que números absurdos, né? E continuamos sem nenhum tipo de ação por parte das autoridades públicas. A própria questão aí das vacinas demonstra isso aí. Mas você tem coisas mais simples, como você ter álcool em gel, máscaras, testes. Nada disso é feito, né? Mostrando que até esses números aí é muito abaixo do real, porque a quantidade de pessoas contaminadas, ninguém tem noção. Né? Como o companheiro Rui mesmo diz aqui, a primeira vítima aí do coronavírus é justamente a desinformação, né? Eles escondem os fatos verdadeiros, né? Não testam a população está tudo aberto, a população que pegou o metrô hoje em São Paulo, os ônibus muito lotado, né? Mesmo saindo aí agora as novas determinações que o vírus ele transmite até pelo ar, né? Chegando até a 2 metros de distância, e a recomendação é que a gente fique distante das pessoas e tal. O ônibus superlotado, o metrô superlotado, não permite isso aí. Isso aí demonstra que o governo está mandando todo mundo para a morte, sem nenhum tipo de critério. Não, exatamente, né? Eu acho que eu queria comentar sobre isso, falando do absurdo que é o tratamento, ou a falta de tratamento na situação da pandemia aqui no Brasil e até no mundo, né? A gente tem, né, eu estava vendo um relato sobre algumas situações de pandemia, de surto de doenças em outras épocas, e eu estava vendo especificamente um relato sobre uma situação da peste negra, em 1600, quer dizer, no final da Idade Média, na região de Nova York, de Londres, né, em que eles tinham toda uma série de medidas para impedir que se desenvolvesse a peste ali na cidade, quer dizer, em 1600. Eu vou citar algumas medidas, por exemplo, toda pessoa que fosse... Eles contratavam uma série de funcionários de saúde para ir em casa ver quem tinha sintomas e tudo mais. A pessoa que tinha sintomas, ela ficava em quarentena, ficava um agente de saúde na porta da casa dela para ver se ela podia sair ou entrar, para impedir que ela saísse de casa, e o próprio agente de saúde ajudava ela a comprar comida e tudo mais, saía para fazer as coisas com ela. Tinham médicos só para a região da pessoa, para dar conta de tratar todos os doentes. Os médicos, os enfermeiros que trabalhavam com a pessoa doente ficavam em quarentena depois. Quer dizer, o que adianta fechar a cidade, pseudo fechar a cidade, né? Porque a gente nem sabe que nem fechar a cidade fecharam, se eles só reabrem sem fazer nada. Quer dizer,
eles precisariam fechar a cidade e testar em massa todo mundo, fazer um teste, fazer teste em todos os bairros, mapear os bolsões de coronavírus para combater isso daí. Não adianta nada fechar a cidade e abrir sem fazer nada, como se nada tivesse acontecido, né? E é exatamente o que acontece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos agora, que a situação está se tranquilizando, eles estão fazendo isso com setores da população que não querem se vacinar, né? Eles fazem uma testagem em massa ali para impedir que a situação do coronavírus fuja de controle de novo. Quer dizer, é uma coisa óbvia de se fazer. E daí as autoridades reclamam que não haveria dinheiro, né, para comprar tanto teste. Mas mesmo se eles contratassem os funcionários da saúde e fossem ver os casos sintomáticos, né, já é um indício aí da situação da pandemia. Quer dizer, nada é feito, é importante falar isso daí, em nenhuma circunstância. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma situação de completo descaso em relação à pandemia, completo abandono, e aí eles ficam com essa coisa da CPI do Covid, ficam aí com toda essa polêmica com Bolsonaro, governadores e tudo mais, tentando ter um ganho político em torno disso, sendo que para a população mesmo, são só perdas, né? Acho que essa é a questão essencial. Bom, a gente vê aí que a coisa aqui é mais atrasada, de fato, do século XVIII, né? Porque aqui em São Paulo mesmo, nunca que tiveram agentes de saúde aí investigando de casa em casa como que estava a saúde da população para fazer um isolamento. E essa questão deles alegarem aí que tal coisa é cara e por isso eles não conseguiriam fazer, é tudo mentira, né? Porque a gente tem discutido o quanto os bilionários têm ficado mais bilionários. E é porque justamente todo o dinheiro da população está sendo tirado para dar para meia dúzia de pessoas. E o teste, ele não é nem assim, o teste é um pedaço, é um cotonete um pouquinho maior, né, que o convencional, e um reagente. Você vê que era uma coisa assim, era só colocar aí uma empresa para produzir e fazer uma ampla distribuição dos testes. Eu acredito assim, que o teste demora 15 minutos para sair o resultado. Então, daria para você, diariamente, fazer esse controle em fábricas que tivesse que funcionar, né, fosse exercício essencial. Daria para fazer alguma coisa. Eles não fazem porque simplesmente não querem colocar aí na conta o número de mortes que a pandemia poderia causar e pensaram, bom, esse tanto de pessoas vão morrer, a gente vai economizar tanto de dinheiro, então para a gente tudo bem. Nossa, o negócio é assustador, viu? Você sai do metrô e você olha para um lado e para o outro. Quando você entra no metrô, é impossível você não tocar em nada. Você toca de tudo. Você tem que entrar no metrô, o metrô balança, você pega aqui, pega acolá. Aí você olha para um lado, quando você sai da estação, aquela quantidade imensa de gente, aquele mar de gente, você olha, não tem uma gotinha de álcool para você passar na sua mão. Não tem uma torneira, é uma coisa assim assustador. Você não tem ninguém, você vai às esquinas, uma pessoa atropelando a outra porque a movimentação é grande. Você não vê uma figura pública entregando um panfletinho, explicando os cuidados que deve. Nada. A única coisa que você vê é justamente o que a companheira Marília colocou. Eles estão aí agora numa campanha eleitoral, através da CPI, discutindo lá quem é o melhor, quem é o mais bonito, quem discursa melhor, quem vai ser o pré, sei lá. Eles ficam lá fazendo uma campanha eleitoral enquanto a população é 2.000 mortes por dia. Quem viu isso? A gente vê aí a questão das guerras. O companheiro Rui colocou aqui, nem na guerra do Paraguai, tantas pessoas morreram assim, nós nem estamos em guerra, né? Assim, entre aspas, né? Porque você vê que é uma guerra mesmo, a burguesia, ela está matando mesmo a população pobre, é a guerra de classes mesmo, assim, a olho vivo, assim, tá assistindo assim ao vivo, né? A burguesia resolveu matar a população pobre e aí está matando mesmo, e deixa todo mundo aí à vontade aí. Pois é. Bem, companheiros, algum comentário a mais? Podemos seguir a pauta? Eu gostaria de chamar como próximo tema para a gente discutir a questão da
da situação no Jacarezinho. Antes de partir para o tema central, destacar que 1/3 dos mortos do Jacarezinho não tem ação criminal no Tribunal de Justiça do Rio. A gente estava até aqui comentando, antes de iniciar o programa, que nada justifica a polícia chegar num bairro, chegar aí e matar qualquer pessoa que seja, mesmo que seja aí um acusado de ter estuprado a avó, a tia, qualquer pessoa que seja, o pior crime que existisse, porque você tem o pior crime que exista, você tem a lei, tem que julgar, enfim, e mesmo que seja julgado, no Brasil não tem pena de morte, então nem assim caberia aí a morte como pena para qualquer crime. Mas a situação lá foi tão escancarada, assim, tão absurda. A gente discutiu aqui na semana passada, mas vai surgindo as novas notícias, e mostra que dos 27 mortos confirmados até agora, 9 não eram alvo de processo no Tribunal de Justiça. Aqui diz que a polícia diz ter anotações criminais contra todos, mas não revela dados. Mas não tem nada que justifica o que eles fizeram. Entre os mortos aí, que não foi encontrado nenhuma acusação em nome, temos o Cleito da Silva Freitas, Natan Oliveira Almeida, Rai Barreiros de Araújo, Luiz Augusto Oliveira de Farias, Marlon Santana de Araújo, John Jefferson Mendes da Silva, Wagner Luiz Magalhães Fagundes, Caio da Silva Figueiredo e Diogo Barbosa Gomes. Nomes aí desses que não tinham nenhuma acusação e foram assassinados aí nessa chacina. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar dessa operação é que os outros que foram presos nessa operação da polícia, eles foram obrigados a carregar os corpos da morte da chacina. Você vê, é um negócio assim, não tem nem palavras, né? Eu tinha até comentado que era um negócio muito desumano, mas não tem nem palavras, né, Márcio? Realmente, tem que destacar isso aí mesmo. O Estado brasileiro ele não tem a permissão de matar ninguém. Não existe nenhuma lei que deixe a polícia à vontade para sair matando. Não tem isso, né? O interessante aqui é que essa operação foi feita pela Polícia Civil, né, a Polícia de Proteção à Infância e Adolescência. Eles entraram lá com o intuito de salvar as crianças, né? E aí acabaram matando os pais dessas crianças. Mataram assim, todo mundo viu os vídeos, sem dó nem piedade. Tem um vídeo que está no Twitter, da Causa Operária TV, onde tem um rapaz falecido no chão e a polícia vai lá e dá mais 5 tiros na cabeça dele. Né? Mostrando assim, mesmo. E tem outros vídeos também, vazados pelas redes sociais, que a gente não pode mostrar aqui, onde a polícia comemorando, cadê os bandidos, cadê vocês, não são os melhores e tal, e aqui é a polícia e tal. O pessoal, assim, não tem nada a ver com confronto tem um grupo atirando de um lado e de outro e as pessoas se protegem, ninguém nunca viu morrendo tanta gente em confronto. E isso aí é uma execução mesmo, e a gente não pode deixar de falar que a campanha principal para evitar isso aí é justamente o fim da polícia. Não tem... Aqui nós não vamos... O debate é esse só. Não é questão de humanizar a polícia, não é questão que eles são despreparados, nada a ver. Pelo contrário, eles estão super preparados. Eles estão tão preparados que eles conseguem entrar numa comunidade que tem 100 vezes mais pessoas do que a quantidade de policiais que entraram, e eles mataram as pessoas e não aconteceu nada com eles. Pelo contrário, o chefe dessa operação criminosa aí, se a gente acompanhar, ele vai ser promovido. É perigoso virar alguma coisa bem alta aí na corporação, ou então virar um ministro do Estado. Isso aí a gente pode esperar que vai ser assim. O cara vai ser condecorado, né? Vai ser tratado como herói por ter entrado numa comunidade e matado essa quantidade absurda de pessoas. Exato. É o negócio de não tenho provas, mas tenho convicção, né, com os caras. E a única convicção é que a galera era preta e morava no Jacarezinho. Não tem nenhuma outro motivo aí que a gente tem que tentar achar na investigação, não sei o quê, para justificar o que a polícia fez. A polícia foi lá
como uma forma de exterminar o povo preto, o povo pobre, e fez lá o seu trabalho. Não dá para a gente usar aquele mesmo argumento, né, que o pessoal fala, né? O Bolsonaro é um presidente super despreparado, que não sei o quê, não sabe o que está fazendo. Mas ele sabe exatamente o que está fazendo. A política dele é essa daí. É que nem a dos outros governadores igualmente genocidas, que nem a polícia. Eles sabem o que eles estão fazendo. Não é porque a gente não concorda que eles não sabem. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E eles estão agindo meio que escancaradamente dessa forma, né? Porque a polícia lá no Rio de Janeiro não fez a menor questão de esconder. Eles não estão baixando a cabeça. Eles estão com a cabeça bem levantada, inclusive, esses cachorros loucos aí. E postando, e comemorando, e não sei o quê, falando que limpou ali a área dos bandidos e tal. Então, a gente não pode acreditar que é uma despreparação da polícia. A gente tem que querer o fim da polícia, porque a função dos caras é exatamente essa, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente comentar, né, é que primeiramente, a polícia, a polícia foi lá, assassinou ali. A gente teve uma grande comoção popular e tudo mais. O Bolsonaro falou que todos eles eram bandidos. E daí a imprensa, que está fazendo uma polêmica com o Bolsonaro, ela veio falar aí que ela tirou essa matéria falando que nem todos tinham entrada criminal. Mas, quando a gente vai ler na matéria, a gente vê que, na verdade, a imprensa não está defendendo as pessoas que morreram no Jacarezinho. Eles estão jogando, assim, panos quentes e tudo, mas, na verdade, eles estão condenando o pessoal que morreu no Jacarezinho. Porque falou, não tem processo criminal, mas tem anotação da polícia, mas vários já tinham alguma acusação, vários tinham acusações, alguns tinham mandado de prisão. Quer dizer, então ele está finalmente, se a pessoa entra nesses termos, né, de nem todos são assim, mas finalmente todos eles são culpados. É mais ou menos o que a gente tira de conclusão da matéria. Quer dizer que eles também estão a favor da chacina aí, do povo ali de Jacarezinho, né? Quer dizer, é importante mostrar isso daí, que é uma posição majoritária da imprensa, dos governadores e do próprio Bolsonaro. Eles não têm nenhuma discordância fundamental nesse sentido. Quer dizer, não dá para a gente falar que um ou outro foi favorável e outro foi contrário a isso daí. Não é essa discussão que a gente está vendo. Na verdade, a gente está vendo que todos eles são favoráveis a essa chacina, mas alguns estão tentando ter ganhos políticos aí em torno da questão, né? Quer dizer, é uma situação ali de gravidade total e ainda o pessoal fica tentando fazer jogo político em relação a isso. É uma coisa absurda, né? Exato. Bem, eu gostaria de ver se a produção pode colocar na tela uns cardzinhos do João Cândido, o coletivo de negros do partido. Inclusive, nós participamos de um ato que aconteceu aqui em São Paulo, no sábado à noite, contra a chacina no Jacarezinho, e levamos aí as palavras de ordem pelo fim da polícia. Nós estávamos com a nossa faixa do fim da polícia militar, mas o companheiro Juliano colocou na fala dele que a gente vê que o desenvolvimento da repressão coloca aí a necessidade do fim de toda a polícia, de todo o órgão de repressão, porque todos eles aí agem dessa maneira contra a população. E algo que a gente viu, né, alguns grupos, algumas organizações falando aí da questão da justiça, que precisa ser feita justiça, que esses policiais, essa operação tem que abrir uma CPI contra essa operação e não sei o quê. Só que a gente tem que
ter consciência de que a polícia, ela é uma continuação ela é a justiça brasileira. A justiça é o Sérgio Moro, que foi lá, condenou o Lula por convicção. Da mesma maneira que esses policiais chegam e também matam por convicção, porque eles têm aí uma anotação, eles sabem quem é bandido, eles sabem quem vai virar bandido. Então, isso é a justiça. E a gente sabe que esses casos aí, eles ficam numa enrolação também de, investiga daqui, não sei o quê, mas a investigação também é feita por eles mesmos, pela polícia, pela justiça que aprova essas ações da polícia. Então, não sai nada daí. Tanto que lá nesse ato também tinha outras mães, tinham mães, né, que perderam já os seus filhos nessa situação, perderam para a violência policial, e elas colocaram lá que não foi feito nada, até hoje elas não têm resposta. Elas colocam, né, precisa ser feito alguma coisa para isso acabar, e o que precisa ser feito para isso acabar é a polícia acabar. Porque, por mais... Esse negócio da justiça é igual ao que a gente está vendo da CPI da pandemia. Eles ficam aí numa enrolação, falando, acusando um, acusando o outro, usa disso, às vezes, para desgastar alguém politicamente, promover outro politicamente, mas, na verdade, a gente sabe que isso daí não vai dar em nada. E, como até o Márcio colocou, a gente sabe que quem faz essas ações, essas chacinas, é até promovido dentro da polícia, dentro das instituições. Então, não tem o que fazer a não ser lutar pelo fim dessa organização. Antes de passar para o próximo tema principal, vamos para dar uma amenizada, dar bom dia para o pessoal. A Nina aí. Nina, consegue dar um bom dia? Com certeza. Bom dia. Queria dar um bom dia aqui para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando aí a Causa Pereira TV. No nosso reunião de pauta de hoje, o companheiro Arthur Freitas, companheiro Daniel Santana está aqui com a gente também. Bom dia, Igor Teodoro, Anderson Marques. Bom dia para Eliana Maria de Almeida Monteiro da Silva. Bom dia para o Bruno ES, Ana Matos, Elizabeth Novi, que está aí falando, mas que sua camisa é muito bonita, depois você mostra aí, hein? Bom dia também para o companheiro Rude Pride United and Fight, que está fazendo aqui vários comentários sobre a polícia que mata à vontade aí na calada da noite. Bom dia para Silva Mirro. Bom dia para o canal do Rádio Peão. Vocês podem se inscrever aí no canal do Rádio Peão também. E agora na Causa Pereira TV estamos cheios de canais dos nossos próprios programas. Bom dia aí para todo mundo que está assistindo. Quem vai assistir depois. E é isso aí. Obrigada, Nina. Bem, eu vou passar para a Marília para ela iniciar o debate do tema central sobre o STF, a decisão aí da demissão em massa. Bem, a gente colocou como tema principal aqui a discussão sobre a questão a discussão do fato de que o STF vai julgar nessas próximas semanas se será possível ou não demitir em massa sem negociação coletiva, quer dizer, fazer com que as empresas passem por cima dos sindicatos e tudo mais, diminuindo o poder dos sindicatos, fazendo com que as empresas consigam demitir em massa, sem nenhum tipo de negociação ou aviso prévio. A gente vê aí que essa prerrogativa ela saiu de algumas situações que aconteceram no ano passado. Por exemplo, a situação da churrascaria Fogo de Chão, que demitiu 100 funcionários no Rio de Janeiro. Na situação, a Justiça do Trabalho pediu, lançou uma liminar falando que eles deveriam recontratar essas pessoas, porque não estava na lei que eles pudessem demitir tanta gente sem nenhum acordo, mas finalmente a liminar foi cassada, quer dizer, 3 dias depois a liminar foi cassada.
A gente também tem outras situações aí, que a decisão de primeira instância em Brasília, por exemplo, já foi essa decisão em primeira instância da situação da cassação do direito dos sindicatos de discutir sobre esse tipo de situação de demissão coletiva. Ela já foi julgada aqui em Brasília, na primeira instância, mas o Tribunal Regional atendeu o pedido aí do Ministério e mandou reintegrar 42 empregos, em outra situação aí, né, em que a empresa demitiu em massa. Quer dizer, a gente tem uma situação de impasse na situação da demissão em massa. A gente vê aí que cada vez mais a empresa tem o direito de demitir em massa sem nenhum tipo de discussão. Em alguma vez ou outra, como a gente vê aqui, o Ministério do Trabalho se opõe à questão da demissão em massa, mas em grande medida essa oposição é parcial, não é uma oposição acachapante, né? Ela não coloca a questão dos sindicatos em primeiro lugar. E, na verdade, a gente vai vendo que os sindicatos estão perdendo poder aí com essa nova lei do trabalho e com o novo Ministério do Trabalho, que é uma situação aí cada vez mais direitista, né? Essa bola aí para os companheiros. Exato. Bem, eu só destaco que a gente vê como que o STF, como os golpistas estão se sentindo aí soltinhos para tomarem qualquer tipo de decisão contra os trabalhadores diante a paralisação dos sindicatos, né? A gente sabe que agora, durante a pandemia, os sindicatos fecharam as portas, disseram aí que teriam que ficar em casa, respeitar o isolamento social. E aí agora a gente vê o quanto os empresários e todo o setor aí da burguesia vai intensificando, né, os ataques contra os direitos dos trabalhadores. E esse negócio da demissão em massa e sem uma discussão coletiva, sem uma discussão com sindicatos, mostra, né, essa situação. E isso daí, agora, diante da crise, né, econômica e tal, uma necessidade aí para muitas empresas mandar muitas pessoas embora e mandar sem direito, sem aviso prévio, fazer o que eles querem, o que é mais conveniente para os empresários. Não, se o sindicato fazer uma reunião e for discutir demissão, já é uma coisa absurda. Porque o sindicato tem que ir lá, reunir o pessoal e evitar as demissões, ocupar a fábrica, etc. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção aqui, antes de qualquer coisa, é assim, porque com o avanço do bolsonarismo e da direita, o principal passo dos fascistas é justamente acabar com as organizações dos trabalhadores. Você vê o STF, que é uma organização que é um órgão que deveria existir, né, composto por elementos totalmente fascistas, eles estão decidindo aquilo que nem o sindicato poderia, né? O sindicato não discute demissão, o sindicato discute ocupação de fábrica, sei lá, greves. Também discute as demissões, é óbvio, né? Para evitar as demissões. Uhum. Mas agora o STF agora passa por cima dos sindicatos, né? O STF passou por cima do Senado, passa por cima da Câmara, agora por cima dos sindicatos. Qual vai ser o próximo passo? Eles vão decidir, vai votar as eleições, o STF vai dizer, o presidente da República vai ser fulano, né? Tá faltando chegar nesse nível aí. Já. Não sei se as companheiras querem colocar. Inclusive, o Marco Aurélio, né, o ministro Marco Aurélio, ele já fez a declaração lá falando que a demissão é uma decisão, uma iniciativa unilateral, então não precisa de concordância de parte contrária, muito menos do sindicato. Ele fez essa colocação assim. Então, se não precisa, eles já estão deixando explícito, né? Não precisa de sindicato, não precisa que o trabalhador concorde com nada, é uma decisão do patrão e ponto. A posição do STF é essa, né? Exato. A Elizabeth Novi elogiou aqui a camisa. Essa aqui realmente é uma linda camisa, em homenagem a Friedrich Engels. Eu queria que a produção mostrasse aí a imagem que nós temos.
Você pode adquirir essa camisa linda na loja do PCO.com, né? Pode entrar, ó, esse é o caderno, nós temos caderno, canecas, camisas, bottoms, toalhas de banho, toalha de rosto, toucas, meias. Super bonito. Esse cartaz aí é a imagem que está na minha camisa, olha que lindo. Tem essa frase aí. Tem um prato, esse olha, daí olha que lindo, muito prato chique. Muito bonito. Entre na loja do PCO.com ou ligue para o telefone que está aqui na descrição do vídeo e adquira os produtos da loja do PCO, né? Além de você estar homenageando uma grande figura revolucionária igual o Engels e outros, você vai estar financiando a revolução, né? Financiando a nossa luta para acabar com o STF, para acabar com a polícia. Tudo que a gente fala aqui contra, a gente quer acabar, né? E a loja tem vários kits, tem também o kit do Marx, que tá bem legal. Do Lenin, Trotsky. Do Lula, do Che Guevara. Tem bastante aí. Além dos kits, né, tem inúmeros outros produtos, então... Produto de cama, mesa e banho, produto de decoração, várias coisas. Só entrar em loja do PCO.com, você pode adquirir essas coisas lindas e financiar a nossa luta. Bom, nosso tempo está encerrando aqui. Não, eu até pedi para o Márcio desfilar aqui, mas eu vou agradecer aos companheiros que participaram conosco. Marília, muito obrigada. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Nina, Márcio. Até amanhã. Valeu, Nina. Valeu, muito obrigada. Tá bonita a morena do Tchan do PCO aí, com a camisa do Engels. Queria só falar que a Ana Stran atualizou aí a assinatura dela como membro do canal para o Operário. Muito obrigada, Ana Stran. E é isso aí, até amanhã, gente. É isso, tchau, tchau. Continue aí ligadinhos na COTV. Nós voltamos amanhã. É isso aí.